Uma das principais discussões que você vai ver em grupos de WhatsApp, palestras muitas vezes, é a tal da resistência para levar melhorias dentro do seu processo. Quando eu trabalhava mais próximo de times Scrum, né, os times falavam, os agilistas, os Agile Coaches, os Scrum Masters falavam da resistência de trazer o Scrum. E agora tem muita gente falando de Kanban e eu escuto a mesma coisa, a resistência de trazer melhoria de fluxo num time que já é Scrum. Bom, então como é que eu começo a trabalhar esse tipo de coisa dentro do nosso dia a dia? Como é que eu elimino ou diminuo a resistência com relação a isso, desvio dela para que eu não precise ter que sofrer as mesmas coisas? Vamos entender. Meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. Olha só, o que é a resistência dentro do processo de gestão de mudanças, né? Implica em você estar criando algum elemento externo, alguma influência externa, que faz com que as pessoas não queiram aquilo. Isso pode ser uma mudança processual, uma mudança numa ferramenta, uma mudança num cenário, num contexto, pode ser qualquer coisa que as pessoas se sintam ameaçadas. Então você, como uma pessoa externa àquela realidade, você como um elemento externo, você pode muitas vezes representar uma ameaça para aquela pessoa que está ali trabalhando no dia a dia. Né, aquela disrupção que você está causando, não importa o tamanho dela, pode ser considerado como algo que pode prejudicar o momento dela no projeto, pode prejudicar o resultado do projeto na cabeça dela, pode representar uma ameaça ao cargo dela, né, porque se você está buscando trazer resultados, você quer roubar o lugar daquela pessoa. Não necessariamente isso é uma realidade, muitas vezes não é uma realidade, mas acontece, as pessoas criam esse sentimento. Tá? Então o que você precisa fazer para eliminar ou diminuir esse sentimento de resistência? Comece a entender as dores que essas pessoas que podem ter resistência têm no dia a dia. Comece a entender a realidade delas. Não traga mudanças. Exemplifique problemas que elas estão passando e use as técnicas, as práticas que um Kanban, por exemplo, te traz para melhorar a realidade dessas pessoas. Tá legal? Ao invés de você ir lá e mudar, mostre para essas pessoas, faça com que essas pessoas enxerguem o que elas estão sofrendo, o que elas estão passando, e a partir disso você trazer algumas técnicas, soluções para evidenciar o problema, para fazê-las enxergarem esse tópico, ou simplesmente para ajudá-las a resolver. Mesmo que a ideia não venha de você na cabeça dela. Tá? Mesmo que você dê a ideia para ela, olha, executa isso aqui, mostra lá pro seu chefe, ou então finge que foi ela que trouxe essa ideia. Às vezes você conseguiu ali convencê-la, trazer no dia a dia e ela, pô, pensei nisso aqui, vou fazer esse processo. E ela vai lá e faz. Pô, mas foi você que influenciou, não importa, deixa o ego de lado por um minuto e leva isso para frente, porque a partir disso você vai começar a enxergar essas pequenas mudanças. Forneça autonomia para que essas pessoas sintam que elas estão no controle. Beleza? Mesmo que seja você que esteja dando a ideia, faça com que essas pessoas vejam que elas estão no controle, que elas têm a informação na mão e que elas estão movendo esse cenário, que elas estão melhorando essa realidade. Porque aí elas vão conseguir se sentir seguras, né? São elas que estão executando. E principalmente se for uma solução de baixíssimo risco. Procure experimentar, tá? Forneça para essas pessoas esse mecanismo de experimentação e que tenha menor risco, para que elas se sintam seguras. Beleza? No final das contas, as pessoas têm às vezes sentimentos frágeis que podem fazer com que elas se sintam ali ameaçadas e tudo bem. Cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu sentimento. E a gente tem que tentar se adaptar a essa realidade. Não fazer com que elas se adaptem a nós. Nós, como agentes de mudança, que temos que ir lá e nos adaptar a essas pessoas. Beleza? E aí, esse vídeo fez sentido pra você? Ficou confuso? Ficou claro? Coloca aqui nos comentários, pede dicas pra gente que eu vou te ajudar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com a galera que precisa de ajuda para fazer isso. Grande abraço.